Meus amados, a paz do Senhor Jesus, quero eu louvar o Senhor nesta noite, glorificar o nome bendito de Jesus Cristo, que nos deu a oportunidade de estar mais uma vez ministrando a Tua Palavra, falando um pouco das Tuas maravilhas, dos Teus prodígios. E eu quero agradecer a cada um que nessa noite vai nos ouvir, que cada um possa desfrutar desta palavra. Eu quero ser grato a Deus, porque Ele tem nos convocado, tem chamado, tem nos dado graça e tem nos dado força também. O que seria de nós sem a graça de Jesus Cristo? O que seria de nós sem a bondade do Senhor, que tem nos acolhido e que tem nos protegido todos os dias? Eu gostaria de compartilhar um texto com os irmãos, que está no livro de Lucas, capítulo de Números 1, e o versículo de número 5. Nós vamos estar meditando, que o Senhor venha nos conduzir nesta noite, que através do Teu Espírito Ele possa falar a cada coração, que cada um possa ser saciado com a palavra dEle. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja a mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idades. Aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhes a sorte de entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu e, posto em pé à direita do altar do incenso, aleluia. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e porás o nome de João. E terás prazer, alegria, e muitos se alegrarão no teu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho e nem bebida forte. Será cheio do Espírito já desde o ventre de sua mãe. Queridos irmãos, eu louvo a Deus pela palavra de Deus, porque a palavra do Senhor, por si mesmo,
ela fala e por si mesmo ela nos traz resposta diretamente do trono de Deus. Nós sabemos que Zacarias e Isabel, eles eram justos perante Deus. Eles eram fiel ao Deus dos céus. E sendo fiel a Deus, irmãos, e sendo sincero diante de Deus, nas suas caminhadas, na sua trajetória, no seu jeito de viver, no seu jeito de expressar, Isabel e Zacarias, ele era referência a onde eles moravam. Eles eram referência, eles eram modelo de homem e mulheres de Deus naquela época, naquele momento. Zacarias, irmãos, Isabel, eles não tinham filho, creio eu que Isabel e Zacarias, o desejo deles era ter filhos, era carregar no seu braço um menino ou uma menina talvez, mas ambos os dois, eles não poderiam ter filho porque Isabel já era estéril. Mas a palavra do Senhor diz, meus queridos irmãos, a palavra do Senhor nos fala, porque ela garante o que ela fala. Ela vai dizer que eles não deixou e não deixava de servir o Senhor alegremente em seu coração. A Bíblia vai falar de uma mulher, também por nome de Ana, todos conhecem o texto, todos conhecem a história de Ana. Da mesma forma, Ana não poderia ter filhos. Todos sabemos que para ela era impossível ter filho. Para Isabel e Zacarias, da mesma maneira e da mesma forma. E trazendo para nós, meus queridos, hoje, na época que nós vivemos, quantas mulheres, quantos homens não têm também esse desejo. Mas eu quero dizer, através da palavra do Senhor, que tudo é possível àquele que crê, àquele que acreditar, aquele que confia, aquele que espera no Senhor. Esperar, irmão, eu estou dizendo esperar com perseverança. Esperar, irmão, é esperar, irmão, orando, buscando a face do Senhor dos Exércitos. Haja vista, queridos, que muitas coisas vêm para nos atrapalhar e para nos tirar do foco. Que foco é esse? O foco que eu estou falando, meus irmãos, é o foco que nós temos no reino dos céus. Nós somos chamados por Deus. Chamado, irmão, para quê? Para seguir em frente, para servir a Ele, irmão. Para fazer a vontade do Senhor. Para ter comunhão com o nosso Deus. Para ser amigo de Deus, queridos. Amigo do Espírito Santo que nos conduz, que nos dá sabedoria, que nos dá entendimento, que nos dá, irmão querido, a direção que devemos andar. É isso que nós temos em mente. Nós temos que confiar na palavra, confiar no Senhor. Se Ele prometeu, certamente Ele vai cumprir, porque Ele é Deus, Ele é fiel. Não foi o homem que falou. O homem pode falhar. O homem, irmão queridos, a palavra do homem cai por terra. Mas a palavra do Senhor, ela não cai por terra. A palavra do Senhor, ela sempre tem uma direção certa, meus queridos. Ela tem uma direção certa, ela tem um endereço certo. E o endereço que Deus tem nesta noite, irmão, talvez é para você que está me ouvindo nesta noite. Talvez é para você que está numa posição, está vivendo uma história semelhante à história de Zacarias e de Isabel. Mas eu quero dizer que Deus, ele é justo.
Deus, ele é justo. Ele sempre promete uma coisa, ele sempre vai cumprir o que ele nos prometeu. Zacarias, irmãos, naquele instante, ele chegou a vez dele, da turma, né, dele. Era a vez dele de entrar no templo para fazer o sacrifício a Deus. E o povo ficava para o lado de fora, esperando e orando, porque todos nós sabemos a história de Zacarias. Se nós for puxar pela raiz, se nós for trazer para nós, irmão, não era de qualquer jeito, não era de qualquer maneira que poderia entrar dentro do templo e sacrificar o Senhor dos Exércitos. Não, não era de qualquer maneira. Tinha que ter um preparo, irmão. Tinha que ter uma santificação. Tinha que ter uma pureza. Aleluia. Tinha que ter, porque não entra dentro do templo de qualquer maneira, irmão. Não. Mas a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, que coube naquele dia Zacarias entrar no Santo dos Santos para se sacrificar o Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que quando Zacarias ele entra dentro, a Bíblia diz, conforme o texto que nós lemos, o anjo do Senhor apareceu a Zacarias e disse para Zacarias, Zacarias, a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, dará um filho. Essa palavra quem disse foi o próprio Deus. Essa palavra quem falou foi o próprio Deus. E de maneira alguma, meus irmãos, nós podemos deixar de lado o que Deus tem falado, o que Deus tem mandado. De maneira alguma nós temos que cancelar, anular o que Deus tem nos prometido. Talvez pode demorar anos e anos, queridos. Talvez pode demorar 20 anos, 30 anos, eu não sei. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que Deus cumpre todas as palavras que saem da boca dele. Nenhuma palavra dele cai por terra. Todas as palavras do Senhor têm uma direção certa. Eu não sei qual é o problema nem a dificuldade sua. Não sei qual é o problema que você está enfrentando nesta noite. Você que está me ouvindo nesta noite. Não sei. Eu não sei qual é o tempo que você está esperando no Senhor. Eu não sei qual é o tempo que você tem orado a Deus e tem pedido para Deus uma resposta. A Bíblia diz: aquietai-vos e saber que eu sou o Senhor. O tempo pertence a Deus. E se pertence a Deus, ele faz o que ele quer com o tempo dele. Ele faz o que ele quer, da maneira que ele quer, do jeito que ele quer, a hora que ele quer. Se ele quiser abençoar o teu povo hoje, certamente Deus vai abençoar o teu povo hoje. Se Deus quiser abençoar o teu povo daqui 30 anos, 40 anos, certamente ele vai fazer. Mas a Bíblia, irmão, diz que nós não podemos perder a esperança. Nós não podemos perder a esperança no Senhor. A nossa caminhada, a nossa trajetória, queridos irmãos, eu sei que tem espinho, eu sei que tem cova, eu sei que muitas das vezes tem laço lá na frente. Agora, se você olhar para trás e olhar e observar o texto e o contexto bíblico, você vai ver que os homens lá de trás passaram por um momento de calamidade, passaram por um momento de angústia, passaram por um momento de tristeza e momento de perseguição. Talvez você está sendo perseguido, você está sendo perseguida, mas eu quero lhe dizer e quero lhe falar no nome de Jesus Cristo, que é acima de todos os nomes, e este nome tem poder. A Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor, a Bíblia vai falar, e ela é bem clara em dizer que os olhos do Senhor está sobre a terra. Ele observa, ele vê tudo que está acontecendo entre os homens.
A Bíblia diz com clareza que Deus, ele tem observado o homem de uma tal forma que muitas das vezes nós não percebemos. Mas a Bíblia diz que Deus está olhando, irmão, tudo que acontece no meio dos homens. E Deus, de certa forma, ele vai se levantar, ele vai agir, ele vai pelejar, ele vai derrubar. Deus, ele quebra laço, ele quebra lança. É só você confiar, é só você acreditar, né? Se nós acreditar que Deus, ele pode fazer muito mais daquilo que pensamos e imaginamos. Irmãos, vamos ter comunhão com Deus. Vamos viver uma aliança com Deus. Vamos viver, irmão, uma aliança com Deus. Que aliança é essa, presbítero Márcio? A aliança da comunhão. A aliança, irmão querido, que nós temos com o nosso Deus, irmão. Nós não podemos deixar de ter essa comunhão maravilhosa com Deus. Nós não podemos deixar de ter essa comunhão, irmão, maravilhosa. O querido amigo Espírito do Senhor, ele é o nosso companheiro, ele é aquele que fala ao nosso coração, é aquele que vem no nosso ouvido, no íntimo do nosso coração. Ele vem falando, ele vem dizendo tudo aquilo, irmão, que talvez não agrada muito o teu coração, porque muitas das vezes nós esperamos algo do Senhor, que Deus venha trazer uma bênção, uma vitória. Sim, é necessário, mas talvez Deus venha com uma correção. Deus venha te dizer: filho, olha para cá, filha, vai para cá. E muitas das vezes, meus amados, tomamos decisões erradas, tomamos decisões que muitas das vezes vai definir o nosso destino lá na frente. Por quê? Porque a decisão foi errada. Zacarias, irmão, Zacarias e Isabel, eles eram justos perante Deus. Eles faziam a obra do Senhor com zelo. Eles faziam a obra do Senhor com temor e tremor. Por quê? Porque a obra de Deus não se faz de qualquer jeito, meus irmãos. A obra de Deus não se faz de qualquer maneira. Não se faz a obra de Deus relaxadamente. Não, meus irmãos, não se faz. A obra de Deus nós temos que fazer com zelo e com temor no coração. Tudo aquilo que vem na nossa mão, irmão, vamos fazer. Vamos dedicar a nossa vida aos pés do Mestre, porque nós temos um professor por excelência. Nós temos um professor que é professor dos professores, irmão. Nós temos um Deus que tudo sabe. Nós temos um Deus que é sábio nas tuas palavras. Ele é justo nas tuas palavras. Não é igual ao homem. O homem, ele julga pela aparência. O homem julga o que os olhos dele estão vendo, irmão. Ele julga o que o ouvido dele está ouvindo, o que chega até a ele. Ele vai julgar da maneira, do jeito que ele quer. Deus não. Deus, ele vai pesar na balança, meus queridos. Oh, glória a Jesus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Deus, ele tem uma balança e ele pesa, irmão. Ele pesa cada um de nós. Todos os dias. Deus vem pesando nós na balança. Como é que nós estamos na balança do Pai? Como é que nós estamos na balança do Pai? Será que nós estamos no ponto de equilíbrio? Ou será que a balança está se movimentando para cima ou para baixo? Ei, eu quero te dizer uma coisa: confia no Deus que tudo pode, naquele que te sustenta, aquele que guarda a tua família, aquele que guarda o teu parente, aquele que te dá saúde, aquele que te dá livramento, aquele que de lá de cima, ele derrama glória, ele derrama a tua Shekinah, ele derrama na vida do crente o Espírito de Deus. Ele derrama sobre nós, sobre a igreja. A igreja quando geme, a igreja quando chora aos
pés do Galileu, ele se levanta, irmão, ele se levanta para dar vitória. A Bíblia vai dizer, e diz com certeza e clareza, que Salomão, Deus fala com Salomão, e diz para Salomão, Salomão, pede o que queres. Salomão pediu sabedoria, Salomão pediu graça, Salomão pediu para que Deus ensinasse ele a conduzir o povo. Nesta noite, meu irmão, há tanta coisa que está acontecendo no nosso país, deste Brasil afora, você nem imagina. Há tantas coisas que está acontecendo, meus irmãos, mas o Deus que nós servimos, o Deus que nós conhecemos, o Deus a qual nós pregamos, o Deus a qual nós falamos lá fora, que esse Deus não dorme, esse Deus, irmão, ele não dorme, ele é uma sentinela, ele vigia nós 24 horas. É ele que sustenta o país, ele que sustenta o Brasil, irmão. Tem tantas coisas acontecendo aí fora. Olha para a sua vida, olha para a tua família. Olha, Deus te deu uma oportunidade. Deus te deu uma oportunidade de fazer o que é correto. Ele te deu a oportunidade de você olhar, irmão, com clareza. Ele te deu a oportunidade de você julgar não pela aparência, mas julgar o que é certo do errado, o errado do certo. E muitos aí fora, meus amados, eu falo isso porque a gente tem conhecimento de algumas coisas, a gente vê o certo, irmão, sendo errado, o errado sendo certo, na boca dos homens lá fora, na boca das autoridades lá fora, mas Deus não deixa escarnecer. Nós sabemos o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que não é justo. Deus sabe, conhece, meus irmãos, não adianta alguém tentar passar nós para trás. Não adianta alguém tentar nos defamar, falar da nossa vida, falar do nosso caráter. Não adianta. Deus é aquele que traz, irmão, à tona. Deus é aquele que traz nas clarezas. Não adianta tentar perverter o teu caminho, querer manchar a tua história. Não adianta tentar jogar sujeira no ventilador para tentar sujar a tua vida, sujar a tua família. Não adianta tudo isso. É perca de tempo, porque Deus, Ele é Deus, Ele é Senhor. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te alistou no exército de Jeová. Foi Ele que te deu todas as ferramentas que você tem hoje para pelejar. Qual é a ferramenta? A ferramenta da oração, a ferramenta da oração, a ferramenta da consagração, a ferramenta da palavra. Foi Ele que te deu todas as ferramentas que você tem. Não é teu, não é mérito seu, não. Isso não é mérito de Deus. Se nós estamos de pé, porque Deus, Ele é fiel na nossa vida. É por isso, irmão, que muitas das vezes nós somos apedrejados, muitas das vezes nós somos caluniados, muitas das vezes nós somos, meu irmão, de uma certa forma, nos deixados de lado. Por quê? Porque nós somos, irmão, nós não somos daqui, nós estamos de passagem nesse lugar, nós não pertencemos aqui, aqui nós estamos de passagem. A nossa morada, irmão, é na Nova Jerusalém que está esperando o povo dele. A nossa morada não é aqui. Sabe por que muitas das vezes as pessoas nos interpretam mal? Sabe por que as pessoas nos olham diferente? É porque ela sabe que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Muitos lá fora sabem que você é diferente. O teu rosto brilha, a tua vida brilha. Por quê? Porque nós somos cidadão do céu. Nós somos embaixador de Cristo aqui na terra. Nós pregamos o evangelho do Calvário. Nós pregamos o evangelho genuíno. Nós pregamos um evangelho que transforma.
Um evangelho que tira o pecador lá do amassalo do pecado e traz ele perto de Cristo. Por quê? Porque a palavra é assim. A palavra é desta maneira, desta forma. Lembra dos leprosos? Lembra? Era leprosos. Era separado da sociedade. Ninguém queria chegar perto do leproso. Ninguém queria chegar perto do doente. Por quê? Porque se contaminava com a doença dele. Por quê? Porque cheirava mal, a carne parecia ser podre. Ninguém queria ser amigo dessas pessoas. Ninguém queria ser. Só que Jesus não faz exceção de pessoas. Jesus não faz exceção de pessoas, não, meus irmãos. Tanto rico como pobre, tanto escuro como claro. Deus não faz exceção de pessoas, não. Ah, meu irmão, se você soubesse, alabaçurianda lá e... Oh, Jesus querido, se você soubesse, meus amados irmãos, o tesouro que tem dentro de você, se você soubesse o que Deus tem preparado para a igreja dele, para a noiva do Cordeiro, se você soubesse o que Deus tem reservado para a tua noiva, é muito grande demais, é muito grande demais. Mas eu quero dizer nesta noite, que o Espírito de Deus, ele contempla cada coração nesta noite. O Espírito de Deus, ele contempla, irmão, cada vida nesta noite. E ele sabe muito bem que você não aguenta mais. Ele sabe que você não suporta mais. Ele sabe que você está no momento de explodir, no momento de deixar tudo, mas eu tenho uma palavra que Deus está mandando eu te dizer nesta noite. Não perca a esperança, meu irmão, não perca a esperança, minha irmã, porque maior é Deus na tua vida, maior é Deus na tua casa, na tua família. É Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que salva. Não vale a pena abandonar a fé, não vale a pena abandonar os caminho do Senhor. O que nós estamos vivendo mundialmente, irmão, é uma calamidade? Sim, é uma calamidade. Mas nós temos aonde correr, nós temos aonde refugiar. Na onde? Nos pés do Galileu. Nós temos, irmão, que chorar nos pés do Messias. Nós temos que chorar nos pés de Jesus. Buscar, se lamentar, abrir o nosso coração para Jesus e dizer: Senhor, me ajuda porque eu não consigo. Me ajuda porque eu não dou conta. Sabe por quê, irmão? Que muitas das vezes Deus, ele deixa nós caminhar com as nossas próprias pernas. Sabe por quê? Porque muitas das vezes Deus espera de nós, que nós somos filho, e ele sendo pai, ele espera de nós uma atitude. Qual é a atitude? Atitude, irmão, que Deus espera de nós é de compartilhar com Ele, irmão, o nosso dia a dia. Nós estamos tão atarefados no nosso dia a dia, irmão, que nós esquecemos até de orar, até de buscar e conversar com Deus. Nós estamos até tão atarefados, irmão, que nós estamos pensando no dia de amanhã, o que nós vamos fazer no trabalho. Talvez você deixou lá no seu trabalho coisas para fazer que você está pensando em fazer amanhã, não é? Nós temos horário marcado para estar no trabalho. Nós temos horário marcado, irmão, para entrar no nosso trabalho. E para entrar na presença do Pai? Qual é o horário que nós entramos na presença do Pai? E muitas das vezes deixamos a desejar. Deixamos de lado aquilo que Deus tem nos entregado. O apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em Efésios, ele fala lá em Efésios, no capítulo 2 e o versículo 15, por causa de vós, eu me ponho de joelho perante o Pai das luzes. Apóstolo Paulo está dizendo, irmão, que ele se curvava diante do Pai e buscava a presença de Deus. Ele buscava a Deus
pelos homens, buscava a Deus pelos irmãos de Éfeso, buscava a Deus pela igreja de Corinto, ele buscava a Deus pela igreja de Colossense e Tessalônica. Meu irmão, a Bíblia diz que nós temos que orar por todos os homens, nós temos que buscar, nós temos que dividir com Deus o que nós sentimos, o que nós pensamos em fazer. Só que muitas das vezes a resposta de Deus para nós, irmão, é o silêncio. E sabemos nós que o silêncio fala de muitas palavras. O silêncio, irmão, muitas das vezes é melhor estar em silêncio do que falar muitas palavras. Só que nesse pensamento, quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando ao nosso favor. Eu quero dizer nesta noite, eu quero falar nesta noite, para cada um que está me ouvindo, que a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Eu quero mandar aqui um abraço para todos aqueles que estão me assistindo nesta noite. Deus abençoe a tua vida, a minha esposa, a irmã Carmen. Eu quero louvar a Deus pela vida do Manuel, pela vida do Givanil, do Nascimento, né? Que está aí nos acompanhando. Deus te abençoe, a sua casa, a tua família. Deus abençoe o Luiz também, né, irmão, que nos acompanha. Ore por nós, que Deus venha nos abençoar. Amém, meus irmãos? Um forte abraço aí para todos nesta noite. E eu quero dizer que Deus, ele tem o seu momento de agir na vida do homem. A vida de Zacarias é a vida de Isabel, não foi uma das melhores, irmão. A vida de Isabel e de Zacarias, eles teve os momentos de dificuldade, claro que teve. Momentos, irmão, de calamidade, teve. Momentos que muitas das vezes, irmão, para na nossa vida e o único pensamento que vem na nossa mente é tentar em desistir, tentar parar, né? A gente muitas das vezes quer deixar de lado, irmão. A gente quer deixar de lado aquilo que foi nos colocado. Isabel e Zacarias serviram a Deus fielmente, irmão. Ele sabia que Deus ia. Eu quero dizer que não é diferente na nossa vida. Na nossa Deus, que Deus venha de encontro com a tua família, com o teu bem, aqueles que talvez, de uma certa forma, têm falado coisas que não têm te agradado. Que Deus venha abençoar eles, que Deus venha abençoar cada um, que Deus venha abençoar nossas autoridades, nosso país, o nosso Brasil, que Deus estenda a sua mão por todos, irmão, que está enfermo nesta noite, que Deus venha colocar nas mãos dele, arrancar toda a enfermidade, que ele é fiel para curar, ele é fiel para libertar, ele é fiel, irmão, para cumprir o que ele te prometeu. E vem o pensamento de que Isabel, ela teve o filho, porque foi a promessa que Deus falou para ela e para Zacarias, no capítulo 1 de Lucas, e o versículo de número 11, diz assim, ó, então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Zacarias nem pensava, irmão, que naquele momento Deus iria enviar resposta para ele. Naquele momento. Só que Deus, irmão, ele sempre está surpreendendo o teu povo. Deus sempre nos surpreende com alguma coisa. Talvez você está esperando há muito tempo, há muitos anos, e você nem se deu conta de quantas vezes você orou a Deus, de quantas vezes você suplicou a Deus. Mas Deus, ele vai te surpreender, irmão. Ele vai te surpreender de certa forma. Por quê? Da mesma forma que Deus surpreendeu Zacarias e Isabel.
O anjo apareceu e disse: Zacarias, a tua mulher dará à luz. A tua mulher dará à luz um filho. E o nome se chamará João. Irmãos, é bem verdade que a caminhada cristã não é fácil. Aquele que quer servir a Jesus, irmão, como Salvador, tem que negar a si mesmo. Aquele que quer ter comunhão, uma vida com Deus, tem que se entregar a Ele, verdadeiramente. Talvez você que está me ouvindo do outro lado, pedindo para Deus te usar na palavra, pedindo para Deus te usar nas profecias, talvez pedindo para Deus te usar no dom da revelação, da interpretação. Meu irmão, busque a Deus, porque Deus concede o desejo do teu coração. É necessário nós se entregar totalmente a Deus. É necessário nós buscar Ele dia após dia, para que Ele venha cumprir, irmão, na nossa vida, o desejo que paira dentro do nosso coração. Deus, Ele sempre tem o melhor para cada um de nós. Eu me lembro que na minha caminhada, eu era um novo ainda na caminhada, eu e minha esposa. Eu me lembro que quando eu aceitei a Cristo como Salvador, eu não entendia muito bem da palavra, mas pairava dentro do meu coração aquela sede, irmão, de ministrar a palavra. Eu via os irmãos ministrar, o pastor ministrar, e eu via aquela coisa linda, aquela coisa maravilhosa, né? De estar ministrando, os irmãos falando no mistério. E eu muitas das vezes olhava aquilo lá, achava maravilha, irmão, achava coisa linda falar para minha esposa. Nossa, que coisa maravilhosa, né? Ver Deus usando os obreiros, usando os irmãos mensageiros da noite. E aquilo ficava no meu coração. E eu, de certa forma, queria pregar a palavra, irmão, mas eu não sabia pregar a palavra. Eu não sabia como manejar bem a palavra de Deus. Eu não sabia como que era. Eu era novo na caminhada, mas a sede dentro de mim, irmão, era de estar ministrando, de estar fazendo aquilo à vontade de Deus. E o tempo foi passando, e eu, ali no culto, irmão, no culto de ensino, no culto das terças, das quinta-feiras, de domingo, na escola bíblica dominical, na tardes da benção, irmão, eu não perdi um culto. Ali sempre estava ali, irmão, participando dos cultos maravilhosos que nós participávamos. E Deus sempre falando na palavra, sempre falando na palavra. E eu lembro que uma vez, irmãos, foi me dada a oportunidade para falar da palavra de Deus. Eu lembro que eu pegava assim o microfone, irmão, eu parecia assim, minha mão tremia de uma tal forma, sabe? Aquele nervosismo, né? Mas daquele dia, irmão, para cá, Deus só tem me abençoado, Deus tem me honrado, Deus tem honrado a minha esposa, tem me honrado por onde nós passa, por onde nós anda. Deus sempre tem surpreendido a nossa vida, porque Deus é fiel, Deus é justo. Eu quero dizer, irmão, não deixa de sonhar, sonha, porque Deus é fiel para te abençoar. Deus é fiel, meu, para te entregar na tua mão. O desejo que está na tua alma, o desejo que está no coração, aquele projeto que você tem, que ainda não saiu do papel, você tem orado, você tem buscado a Deus. Eu quero te dizer nesta noite, meus irmãos, sonha, vale a pena sonhar, vale a pena acreditar na palavra, vale a pena você estar de joelho no chão, vale a pena você estar falando com o Pai, falando com Ele sobre o teu projeto. Talvez o teu projeto é de evangelizar, de fazer a obra. Eu não sei o que você tem na mente, eu não sei o que paira dentro do teu coração, mas eu tenho certeza, meus queridos, que Deus, Ele sabe de todas as coisas. José sonhou, através do sonho de José, aquele sonho não era dele, aquele sonho
era de Deus. O sonho que José sonhou era sonho de Deus. Ele foi compartilhar, irmão, com os irmãos dele. Os irmãos dele interpretaram diferente. Deixa eu contar uma coisa para você, você que está me vendo nesta noite. Nem todos, irmão, que olha para você, nem todos que olha para ti, para a tua família, para o teu ministério, nem todo mundo, irmão, deseja o teu bem. Nem todo mundo quer que você chegue aonde Deus quer que você chegue. Nem todo mundo, irmão. Você já percebeu que muitas das vezes Deus te dá uma palavra para você ministrar, você vai ministrar a palavra. Deus fala na tua boca, Deus fala no teu coração. E muitas das vezes, irmão, você é perseguido. Muitas das vezes, irmão, pessoas te olham meio torto, te olham com cara fechada. Por quê? É por causa da palavra, irmão. A palavra de Deus, ela traz um efeito na vida do homem, um desconforto na vida do homem. Se o pensamento tiver igual ao teu pensamento, irmão, de paz, beleza. Mas se não tiver, certo, começa a gerar, irmão, um certo desconforto no coração de quem está ouvindo. Por quê? Porque José, ele estava tão feliz, irmão, mas tão feliz com o sonho, ele sabia que o sonho era verdadeiro. E ele sabia também que o sonho partia de Deus, irmão, do coração do pai. E José, com a alegria que ele teve, ele foi compartilhar com teus irmãos. Ele foi compartilhar dizendo, olha, eu sonhei com umas espigas de milho, eu sonhei com umas estrelas, né? E o sonho, irmão, que José teve, não foi muito aceito pelos teus irmãos. Não foi muito aceito, porque a interpretação dos irmãos deles era da seguinte maneira: olha, você acha que você vai reinar sobre nós, sobre a nossa família? Não era isso que José queria, irmão. Não era isso que José estava pensando, não. Assim é eu e você, quando nós sonhamos, quando Deus coloca no nosso coração alguma coisa aqui, ó, dentro do nosso coração, que é de Deus, você sabe que é de Deus. E muitas das vezes nós queremos compartilhar com alguém. A melhor pessoa para nós compartilhar, sabe quem que é, amigos? É o Espírito Santo do Senhor. Depois a nossa esposa. Você entendeu? Que vai ajudar nós em oração. Que vai orar nós, que vai nos ajudar orando junto com nós. É ela que vai nos ajudar. Nem todo mundo, irmão, tem o pensamento que você tem. Nem todo mundo está de acordo com as tuas ideias, com a tua linha, com o raciocínio que você tem de pensamento. Nem todo mundo concorda. Você entendeu? É por isso que muitas das vezes, nós não temos oportunidades. Por quê? Porque há um desconforto no coração de muitos lá fora. O medo, irmão, é de Deus te usar da tal maneira. O medo é de Deus te usar, te honrar em cima do púlpito, em cima na praça, na onde você estiver. Esse é o medo. E o medo de você galgar uma posição na presença do Pai. É isso, irmão. E muitas das vezes, irmão, o inimigo ele vem de uma certa forma tentar nos abater, jogar palavras, irmão, ao contrário, jogar palavras que machucam, falar palavras, irmão, que ferem o nosso coração, nossos sentimentos. Mas Deus, ele vê todas as coisas. Deus é aquele que vê, irmão, e sonda o coração do homem. Diz a Bíblia nos fala que Deus, ele sonda, esquadrilha o coração do homem e sabe a intenção do coração do homem. Não adianta nós esconder o que está claro diante do Pai, meu irmão. Não adianta nós tentar esconder, podemos esconder do homem, podemos esconder da sociedade, nós esconde de qualquer pessoa, mas de Deus, irmão, nós não podemos esconder nada. Deus te conhece, Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe que você está preocupado, Ele sabe que você precisa de uma palavra, Ele sabe que você precisa de uma resposta, e muitas das vezes Deus fica em silêncio. Por quê? Porque Ele está trabalhando ao teu favor. E na hora certa, Deus vai te dar aquilo que teu coração almeja. José, por tua vez, irmão, ele
ele estava tão alegre, mas tão alegre, que ele resolveu dividir com os teus irmãos o segredo. E a Bíblia vai falar que, eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo esse pensamento, que fala assim, ó: e sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: ouve, peço-vos, este sonho que sonhei. Eis que estávamos atados um molho no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que o vosso molho rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram os seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás e terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborrecia por seu sonho e por suas palavras. Veja, meus queridos, que quando ele sonhou, os irmãos deles mais irritado ficava, mais aborrecido ficava. Por quê? José era o filho de Israel, de Jacó na velhice. Jacó amava José. Só que os irmãos deles estavam com ciúmes, irmão. Qual filho não tem ciúmes? Qual filho, irmão, não tem ciúmes de ver seu pai dando mais atenção para o outro do que para ele, né? Então tem que ter um ponto de equilíbrio aí, né? O pai e a mãe tem que ter um ponto de equilíbrio, dar atenção para os dois igual, não fazer acepção dos filhos. Só que Jacó, ele amava mais José. Ele amava porque era o filho da velhice. E quando José sonhou o sonho, ele foi dividir com seus irmãos, compartilhar com seus irmãos a alegria que ele trazia no coração, que Deus colocara no coração dele. E muitas das vezes, eu e você são interpretados diferente com as nossas palavras. Somos interpretados diferente. Por quê? Nem todo mundo, meus irmãos, está pronto para ouvir a bênção que Deus tem reservado para nós. Nem todo mundo, irmão, está preparado para ouvir o que Deus tem te prometido, o que Deus tem falado ao teu respeito. Nem todo mundo está preparado, meus irmãos. Tanto da família, da nossa casa, do meio do nosso convívio, como no meio de amigos no trabalho, fora do trabalho, dentro da igreja, fora da igreja. Muitas das vezes, irmão, tem coisa que Deus fala para nós temos que guardar para nós e orando a Deus. Tanto que nós queremos compartilhar com alguém, né? E muitas das vezes nós compartilhamos, irmão. E muitas das vezes você vê que a pessoa, ela começa a mudar de uma tal forma. Você começa a pensar, mas o que aconteceu? Né? É por causa do sonho. É por causa do seu projeto. É por causa daquilo que Deus colocou na tua vida. É por causa da vida que você tem com Deus. É aquilo que você tem com o Pai. É por isso que muitas das vezes nós somos rejeitados, irmão. Rejeitado eu falo como? Muitas das vezes nós somos deixados de lado. Por quê? Deixados de lado. Porque você tem uma linha de pensamento, irmão, que você fala só da palavra. Você vai na Bíblia e muitas das vezes nem todo mundo quer ouvir o que você tem para falar. Por quê? Porque a palavra é a palavra que entra, penetra dentro do coração do homem. Amém, meus irmãos? E José ele começa a dizer assim, ó. E sonhou ainda outro sonho e comentou aos seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho. Eis que o sol, a lua e 11 estrelas inclinavam a mim. Irmãos, veja bem. Tudo que Deus estava fazendo na vida de José não era naquele momento, irmão. Não era. Deus já tinha mostrado para José. Deus tinha dado sonho para José. José sonhou.
Ele teve essa ousadia de sonhar e acreditar que Deus era fiel e era poderoso na vida dele para cumprir as palavras. Ele sonhou e acreditou, ele compartilhou com seus irmãos. E contando aos seus irmãos, e contando ao seu pai e os seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este? Veja bem, que sonho é este que sonhaste? Porventura, viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Não foi isso que José disse, irmão. Não foi isso. Eles tiraram, eles falaram o que eles pensavam. Mas não foi isso que José disse. José contou o sonho para eles. E eles interpretaram da forma que eles queriam interpretar. Da maneira que acontece na minha vida e na sua vida. A gente conta uma coisa e a pessoa interpreta diferente, né? Então aí vai ter o que, irmão? Aí vai ter uma inversão de valores. Que você está falando A, a pessoa está falando B, mas não foi B que você disse. Não foi B que você falou. Você disse A, não é? Então tem uma interpretação diferente, né? Foi o que o pai, a mãe e os irmãos fez com José. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração, certo? E os seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentara teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei. E ele disse: eis-me aqui. Ele apresentou diante do pai, o pai ia mandar ele até os irmãos, para ver os irmãos aonde estavam. Mas Jacó guardou, né, com ele o sonho do filho. E José sabia, irmão, e tinha convicção que Deus era na vida dele. E ele disse: ora, vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho. Traz-me resposta. Assim enviou do vale de Hebrom. E José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errando pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? Ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, aonde eles apacentam. José, ele andava errante quando o pai envia ele para ver onde os irmãos estavam apacentando os rebanhos. E ele avista um varão e o varão pergunta para ele: o que procuras? E ele falou assim: não, procuro meus irmãos. Aonde ele está? Peço-te. Então José estava falando: mostra para mim se você viu os meus irmãos, qual lado que ele está, qual é a banda que ele está, né? Que José queria trazer a notícia dos irmãos, como é que estavam os irmãos do rebanho, ele queria trazer para o teu pai Israel, né? Então ele queria trazer resposta. E José, inocente, vai até os irmãos com aquele pensamento positivo, irmão, aquele pensamento, não um pensamento pesado, sabe? Um pensamento de culpa, mas aquele pensamento leve, um pensamento de cumprir uma tarefa do pai, que o pai tinha falado para ele ir. Então ele foi alegre, irmão, ele foi, só que mal sabia ele que os irmãos já estavam preparados já. Os irmãos, irmão, estavam armados já contra José.
E José na inocência, aleluia, glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você está igual José na tua casa, no meio da tua família, no meio dos teus parentes. Eu não sei, talvez você está igual José. Pessoas te interpretam mal, pessoas estão esperando só um deslize seu. Tem pessoas que estão, irmão, preparando a tua cova. Mas deixa eu te dizer uma coisa para você. A Bíblia é bem clara. Deus sustenta cada um de nós. Nenhuma folha cai se Deus não permitir que ela caia. Deus sustenta a tua casa, sustenta a tua família. Não adianta tentar armar contra a tua vida. Não adianta tentar, irmão, defamar o teu nome. Não adianta tentar perverter o teu caminho. Não adianta. Deus está vendo tudo. Deus, ele está vendo tudo. Se Deus te usa na palavra, se Deus te usa na revelação, no louvor, fica firme na presença de Deus. Você não depende do homem, irmão, para pregar. Você não depende do homem para abrir a tua agenda. Quem abre a tua agenda se chama Jesus Cristo de Nazaré. Quem abre a tua agenda, para você pregar, para ministrar, para louvar, é o próprio Deus. Então, descansa no Senhor. Espera no Senhor. Sabe por quê? Porque muitos não entendem o teu chamado, irmão. Muitos não vê o que você passa. Muitos não vê o que você tem enfrentado para você chegar até onde você chegou. Você está onde você está pela misericórdia de Deus. E só Deus sabe o que você passou. Só Deus sabe o que você enfrentou. Mas nesta noite, em nome de Jesus Cristo, irmão, toda ferramenta preparada contra ti, a tua família, a minha família, ela não vai prosperar. Aleluia! Ela vai cair por terra como já caiu muitas vezes. Não adianta, irmão. Haverá tempo, irmão, que Deus vai entrar em juízo com aqueles que têm nos perseguido, que têm nos maltratado. Haverá tempo que Deus vai entrar no concerto com aqueles que têm nos defamado, que têm falado de nós. Assim como Deus entrou na vida de José, Deus vai entrar também na nossa vida. Então, queridos, trazendo aqui, ó. E ele disse: procura o meu irmão. Disse: peço-te, aonde eles acampam? José dizendo para o homem, né? Aonde meus irmãos acampam? E ele disse: aquele varão, foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer, vamos a Dodá. José, pois, seguiu os seus irmãos e achou em Dodá. E viram de longe, e eis que chegando ele, conspiraram contra ele para o matarem. Olha que ponto que chegou, irmão. José foi ver aonde os seus irmãos estavam, preocupados em trazer notícia para o teu pai, e os irmãos já estavam planejando contra a vida de José. Já estava planejando contra a vida dele, irmão, para tirar a vida do próprio irmão. Meu Deus do céu, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. É duro, irmão, a gente falar, mas quantos, irmão, não desejou a minha morte, a tua morte? Quantos não desejou a minha queda, a sua queda? Quantos, irmãos? Quantos? Diz para mim, quantos não desejou? Ou deseja até hoje? Mas nós estamos guardados diante do Senhor. Nós estamos guardados, irmão, diante do Senhor. E Ele não dorme, Ele vive eternamente. Não adianta tentar calar, não adianta tentar te parar, porque Deus, Ele é na tua vida. Ele é na vida do teu povo, Ele é na vida da igreja, Ele é na vida dos pastores, dos obreiros, Ele é na vida do círculo de oração, da mocidade, do jovem, dos adolescentes, das crianças. É Ele que sustenta, é Ele que guarda. De longe ele viu, e eles queriam matar
José. E disseram uns aos outros. E disseram uns aos outros: eis aí, vem o sonhador, zombando de José. Olha lá, olha lá, vem o sonhador, né? Vinde, pois, agora, matemo-lo e lançamo numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Ou seja, eles planejaram tudo, irmão. Eles planejaram tudo contra a vida de José por causa de um sonho que Deus entregou para ele. Por causa de um projeto que Deus entregou para ele. José sonhou, José confiou, José acreditou que Deus era fiel na vida dele. E os irmãos invejavam de uma tal maneira, a ponto de maltratar ele em palavras, e maltratar ele em gesto, e maltratar ele de várias maneiras. Mas não é isso, irmão, que vai acabar com a tua vida. Não é palavras, não é gesto, não é cara feia que vai acabar com o teu sonho, que vai acabar com o teu projeto, que vai acabar com o seu ministério. Não é isso, porque Deus sustenta a tua vida. Deus, ele te dá graça, te dá força, é Ele que te renova, é Ele que te coloca de pé, é Ele que te dá a palavra. Então, irmão, fica em paz, porque Deus, ele é fiel. E também ele disse: Rubens, não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está deserto, e não lanceis mão nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo ao seu pai. E aconteceu que, chegando José ao seu irmão, tiraram a José a sua túnica. Tudo começou por causa da túnica também, meus irmãos. O presente que Deus deu, o presente que o pai deu a José, a túnica fez mal para os irmãos. A túnica que muitas das vezes Deus tem nos entregado faz mal para aqueles que não querem o nosso bem, que não querem o seu bem. Mas Deus, ele é fiel. E a túnica de várias cores que trazia. E tomaram e lançaram na cova. Porém, a cova estava vazia e não havia água nela. A cova que José estava vazia e não tinha água. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, eis que uma companhia de ismaelita vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiaria, bálsamo, mirra, e ia levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão? Escondamos a sua morte. Vinde e vendemos este ismaelita, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram, irmão. Eles queriam matar, queriam esconder o corpo, né? Dizer que a besta do campo matou, para que não caia sobre ele, né? O sangue do irmão. Mas Rubem teve a ideia de vender aos ismaelitas, né? Então eles venderam aos ismaelitas. E passando, pois, os mercadores medionitas disseram: alçaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, aos quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rubens a cova, eis que José não estava na cova.
Então rasgou as suas vestes e tornou ao seu irmão e disse: o moço não aparece. Onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e e tingiram a túnica de sangue. E vieram a túnica de várias cores e fizeram levá-la ao seu pai e disseram: temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de seu filho. Então eles projetaram tudo, irmão, contra a vida de José. Tentaram de várias maneiras acabar com a vida de José. Mas Deus, nosso Senhor, é aquele que nos prometeu, é aquele que nos deu sonho para sonhar, é que nos deu a garantia da nossa salvação. E nós não podemos perder a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo soar dentro dos nossos ouvidos. A Bíblia é bem clara em falar que todas as promessas, irmão, de Deus não caem por terra. As promessas de Deus têm uma direção certa. E eu quero aqui falar para os irmãos: não perca a esperança, não perca o foco. Por mais que as lutas venham, por mais que o gigante se levanta, eu quero dizer para os irmãos: confia no Deus que te chamou, confia no Senhor, confia no Espírito Santo. Você é um soldado de Cristo, você é menino dos olhos do Senhor, você é herança do Senhor. Não se abale com qualquer palavra, não se abale por uma palavra que foi falada ao seu respeito. Deixa que Deus se encarrega disso, meus irmãos. Deixa que Deus ele vai de encontro com essas pessoas. Porque muitas das vezes a palavra que muitas das vezes nós ouvimos, irmão, tem nos chateado, tem nos angustiado. Mas a Bíblia fala que Deus se encarrega por nós. Espera no Senhor, confia nele. Eu gostaria de estar orando com os irmãos. Que Deus venha abençoar a tua família, a tua casa, teu ministério, teu trabalho. Que Deus venha abrir porta para os irmãos nesta noite. Que Deus venha guardar, irmão, a igreja, a noiva dele, de todo esse vírus, de toda essa calamidade. Que o Senhor venha nos guardar, irmão, na rua, no carro, no ônibus, aonde nós estiver. Que o Senhor nos guarde debaixo das mãos fortes deles. Vamos orar nesta noite. E peça a Deus nessa noite, irmão. Ore comigo, que Deus venha trabalhar nas vossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está no céu, quero te louvar nesta noite pela tua palavra. Quero te agradecer nesta noite por este momento, Senhor, de estar na tua presença, poder estar, meu Deus, falando, ministrando a tua palavra. Oh, meu Deus querido, Deus amado, quantos nesta noite têm perdido a esperança, papai? Quantos nesta noite, querido Deus, têm perdido o foco, Pai? Mas eu creio, meu Pai querido, que o Senhor é um Deus justo, é um Deus que vai de encontro com cada um nesta noite. Ó Deus, quebra as barreiras, quebra as correntes, visite os hospitais nesta noite, meu Pai. Visite, meu Pai, todos aqueles que estão enfermos no leito. Vai de encontro com eles nesta noite, meu Pai. Tira, Senhor, toda a enfermidade. Tira, Senhor, porque nós sabemos o que está acontecendo, mas o Senhor é fiel para guardar a sua igreja. O Senhor é fiel para guardar a sua noiva. Nos protege, Senhor, nos livra do mal. Senhor, atende o desejo do coração do teu povo. Realiza, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer. É que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe o nosso irmão Tito. Um grande abraço, Tito, que está nos assistindo. O nosso irmão Bispo Nelson. Deus te abençoe, a você e a tua família e todos os irmãos que têm nos acompanhado. Deus abençoe você. Até a próxima, no nome de Jesus.